Conversar com o secretário de Educação do nosso município. Vamos conversar com Alexandre Martins de Freitas e o assunto é a respeito da merenda, esse programa novo que chama Merenda Matonense. Vamos saber como é que funciona isso no nosso município. É a primeira vez que está sendo implantada e o Alexandre vai trazer essas informações para a gente. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção com o nosso departamento de jornalismo. Bom dia. Oi, Adalberto, bom dia Daércio, bom dia a todos os ouvintes da Saudades FM. Então, essa ideia, Adalberto, da Merenda Matonense é uma ideia do saudoso prefeito Adalto, né? Sim. Que nós, da equipe dele, aqui da Secretaria da Educação, do Departamento de Alimentação, e agora também com o apoio do prefeito Cido Ferrari, né? É que a merenda fosse produzida, aí tem que ser nas escolas, em cada uma das unidades, mas por empresas que já trabalhavam aqui em Matão, né? Empresas que são matonenses, por isso que o nome Merenda Matonense, né? Para fazer com pessoas aqui da nossa terra. Secretária, essa merenda já está sendo servida já para a rede estadual que está em aula ou ainda não? Então nós tivemos foi um árduo trabalho, viu, Adalberto? Imagino. Para a gente chegar até aqui. Mas, graças a Deus, também nós conseguimos. E já começou no dia 17, na terça-feira. Né? As escolas estaduais já tinham retornado desde o dia 9 da semana anterior. Eles estavam com uma merenda seca, né? Entregue pelo Estado, e a partir do dia 17, com todo o nosso processo concluído de contratação dessas, são 5 empresas, né? Nós conseguimos, então, fornecer a merenda de forma regular. Então, desde o dia 17, as escolas estaduais já estão experimentando, né, dos sabores aqui da terra, da terra da saudade. Você falou em 5 empresas aqui da cidade, são restaurantes aqui da cidade. Como que vai ser servida essa merenda nas escolas? Como é que funciona? Tem café da manhã, pelo que eu vi, a informação que chegou até a gente, almoço, jantar. Como vai funcionar isso na prática, Alexandre? Bom, na prática já está funcionando e graças a Deus está dando tudo certo. A repercussão é muito positiva, está todo mundo falando muito bem da comida, do preparo, né? Da qualidade dos alimentos, da qualidade das refeições servidas. Então, são 5 empresas aqui de Matão. Nós convidamos muitas empresas, viu, Adalberto? Ainda as primeiras reuniões quem fez com os empresários de bares e restaurantes aqui de Matão, até supermercados foram convidados. Foi até o prefeito Adalto, né? Fez as primeiras reuniões, explicou qual era o projeto, e mais 5 empresas aceitaram o nosso desafio de dividir as escolas, né? São escolas estaduais e escolas municipais, num total quase de 45 escolas, mais ou menos, e aí cada empresa ficou com um bloco dessas escolas, né? Elas têm um pouco de escola estadual, um pouco de escola municipal de ensino fundamental e também tem um pouco de creche e pré-escola. Todas essas unidades já tinham uma cozinha pronta, né, preparada, com equipamentos, estrutura. Então as empresas vão fazer nas próprias unidades. Então não existe mais aquela possibilidade de retorno para uma cozinha piloto, né? As refeições serão feitas na própria escola. Como até eu comentei no começo do ano, é muito mais saudável, porque a criança sente o cheiro da comida, né? Secretário, isso aí era, antigamente, na minha época, era desse mesmo jeito. A própria escola fazia merenda no local, né? E tinha mais ou menos uma ideia de quantos alunos iriam fazer a refeição naquele dia. Isso acaba gerando uma economia também, né, Alexandre? Eu acho que isso é super importante também. Além do cheiro da comida, né, da criança
ter vontade de se alimentar na escola, porque é um programa de alimentação escolar, é um programa importante, né? O intuito é que a gente substitua o lanche, o lanche que a mãe manda para a criança na escola por essa merenda, e que ela substitua também aquelas coisas que são vendidas em cantina de escola, né? Mas uma outra vantagem é a eliminação, não por completa, sempre sobra alguma coisa, né, Adalberto? Mas a eliminação em boa parte do desperdício. Porque na cozinha piloto, Adalberto, a gente não tinha como ficar esperando o início da aula de manhã para a gente começar a produção, né? A gente começava a produção 10 horas da noite do dia anterior, não sei se vocês lembram disso, né? Então, ficava muito difícil a gente fazer uma redução. E com a elaboração dessa alimentação na própria escola, as empresas ali com todo cuidado, com o apoio dos nutricionistas e com o apoio da escola, que a escola é fundamental para isso, né? Passar o número de alunos, fazer esse levantamento, a gente conta com tudo isso. Na verdade, é um conjunto, né? É um grupo de pessoas torcendo para dar certo, né? Trabalhando para dar certo. Então, o desperdício é bem menor. Décio, nós estamos com o secretário de Educação do município, Alexandre Martins de Freitas, e falando a respeito do assunto merenda matonense, você teve a oportunidade de entrevistar o saudoso prefeito Adalto Scarduelli, uma das primeiras entrevistas aqui no jornal esse ano, e ele já falava da vontade de estar implantando esse programa no município. E foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele, porque a entrevista tratava sobre tudo, né? Era a primeira entrevista depois de eleito e empossado. E aí tinha um monte de assuntos, claro, mas as primeiras perguntas que eu fiz foi sobre merenda, de tanto que a merenda virou um dilema aqui nos anos passados. Sim. Né? Então isso incomodava tanto, era um dos assuntos que incomodava tanto, que foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele. E ele havia dito isso. Falou, não sei ainda, ele disse, porque ele estava nos primeiros dias. Mas a minha ideia é que o dinheiro fique aqui. Então eu penso em o dinheiro da merenda, a verba da merenda, ser estratificada entre os restaurantes que tem no município. Perfeita ideia. Restava saber se na prática ia dar certo, porque quando sabe... você lidar com, não é lidar, secretário, com um fornecedor é uma coisa, agora com uma experiência dessa que não é comum, então restava saber se na prática ia dar certo. Na parte burocrática de contratação e cumprimento das regras todas, de modo a que todos eles se tornassem, deu certo. Resta saber se na prática isso vai efetivamente também funcionar. Até porque, e aí é um outro assunto, secretário, que caiu na Câmara outro dia, que Sim, pode falar, Décio. O diretor de merenda. Porque lá foi dito, inclusive pela liderança do prefeito Cido Ferrari, que não teria um diretor desta área de merenda, porque os cargos foram extintos o ano passado pelo ex-prefeito. Não tendo cargos legalmente compostos, não teria como ter um diretor para cuidar disso. Essa parte até agora está resolvida ou não? Olha, nós tivemos que resolver, né, Daércio? Porque a alimentação tem que ter e essa alimentação tem que sair. Como é que a gente resolveu? O nosso diretor do departamento, o cargo não existe, né, por conta dessa lei que você mesmo se referiu aí. Mas na prática nós temos uma pessoa que é o Luiz Tamanini, que tem longa experiência na cozinha piloto e na oferta, né, dessa merenda escolar aqui em Matão. Ele está hoje como assessor de projetos, né, aguardando a reestruturação que a gente vai fazer para poder retornar com o departamento de alimentação, porque o departamento de alimentação não precisa ser grande, né? Não precisa ter muitos cargos, mas pelo menos ele precisa ter uma coordenação, porque é um programa que, assim, que trabalha com bastante recursos, né? Não só recursos do município, mas recursos do Estado e recursos da União. Então a gente precisa, sim, de uma pessoa que coordene tudo isso. Então hoje, na prática, a gente tem, que é o Tamanini.
Na escolha dos fornecedores, a modalidade é nova e já deu para todo mundo entender como é que vai funcionar. Aí eu fiquei pensando, na prática, a logística, o transporte, a distribuição, essa outra parte fica a cargo de quem? Isso tudo a cargo das empresas. Elas mesmas. São as empresas que vão fazer a compra dos gêneros, são as empresas que vão ou levar ou pedir para entregar naquela determinada escola, são elas responsáveis pela cozinha da escola, pela preservação dos equipamentos que estão hoje lá disponibilizados, seja em escola estadual, seja em escola municipal. São elas que são responsáveis pela reposição e conserto, então, desses equipamentos, de pratos, de panelas e assim por diante. Inclusive do gás que é utilizado para a elaboração dessa merenda. Então, isso tudo fica por conta da empresa que foi contratada. Né? O valor que essas empresas receberão, esse valor faz frente aos custos, eles têm lá sua lucratividade, sob pena de amanhã eles desistirem no meio do processo? Essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos, todos, tanto eles quanto a gente. Nós temos também, claro, essa preocupação, nós não queremos falir empresa nenhuma, né, Daércio? Nós não queremos dar prejuízo para ninguém. Não queremos também gastar o dinheiro público de qualquer forma, mas a gente também tem uma responsabilidade com essas empresas. Esse valor ele está acertado praticamente desde as primeiras reuniões. Nós estamos pagando por refeição, né, e refeição significa, como o Adalberto falou, café da manhã, o almoço, se for período parcial, se for período integral, o café, o almoço e o café à tarde, né? R$3,50 se for para criança em regime parcial, Daércio, e R$4,50 se for em regime integral. Então, a empresa vai receber esse valor por criança por dia de fornecimento de merenda escolar. E depois, como é que é o controle da qualidade nutricional? Porque sendo um fornecedor é mais fácil você ter uma nutricionista que coordene isso tudo num único lugar de cozimento, de preparo e tal, ou até de distribuição. Mas sendo todas essas empresas, existe um nutricionista para determinar essas empresas a nutrição balanceada ali, ou as empresas também é que ficarão responsáveis por isso? Não, as empresas são obrigadas a ter nutricionista. Então, cada empresa tem a sua nutricionista, ou então eles se juntaram para ter uma nutricionista em comum. Né? A responsabilidade da fiscalização, claro que é nossa, da nossa nutricionista. Né? Sim. Você tem toda a razão que fica mais difícil a gente acompanhar e fiscalizar toda essa elaboração, né, toda essa demanda. Vale lembrar que o Estado também tem uma nutricionista que fica na Diretoria Regional de Araraquara, que também ela pode fazer visitas. Vale lembrar também, Daércio, que nós temos um Conselho de Alimentação Escolar. E esse Conselho de Alimentação Escolar, eu já fiz reunião com eles, e já deixei claro para eles que nós vamos ter que fazer visitas técnicas. Porque o Conselho de Alimentação Escolar também é responsável por fazer visitação técnica e elaborar relatórios. E entregar esses relatórios para o secretário da Educação para tomar providências. Ainda a gente tem para fiscalizar as antigas cozinheiras nossas, as cozinheiras da cozinha piloto e das nossas unidades, que foram colocadas à disposição da administração para fazer outras funções, desde que elas tiveram que sair das cozinhas, das escolas ou da cozinha piloto. Nós também estamos trabalhando com elas para que elas façam essas visitas, né? Bem porque elas têm muita experiência, né, Daércio? E com um conhecimento técnico que a nossa nutricionista que orienta, dá também para a gente trabalhar com elas nessa fiscalização. Mas o principal mesmo, Daércio, é o edital
o nosso edital de contratação desse serviço, que já tem um cardápio estabelecido. E que esse cardápio estabelecido pode ser fiscalizado por qualquer cidadão. Esse cardápio tem que ficar à disposição da escola, tem que ficar à disposição dos estudantes, e os estudantes podem fiscalizar se esse cardápio está sendo cumprido ou não. Então, a gente tem muitas formas para fiscalizar esse trabalho da ERSE. A merenda extrapola a especialidade da Secretaria de Educação, claro, cuja especialidade é educação, né? Sim. E a alimentação é algo muito, muito sério. Então daí vem a minha pergunta. Se desse serviço prestado resultar alguma situação jurídica de alguma anomalia ocorrida, de alguma situação que pode acontecer, evidentemente, né? A pergunta que eu faço é: quem vai responder legalmente, judicialmente, por alguma situação dessa, em que acontecer algo que vá para um terreno que não é da educação, mas sim da saúde do aluno? Quem é que responde legalmente por isso, por essa nova modalidade? Olha, Daércio, sou eu o responsável, né? Historicamente, no país, a gente não é especialista, nós não somos especialistas. Como você bem disse, o secretário de Educação e Cultura não é especialista em alimentação, mas é um dos programas, né? A alimentação é parte integrante da educação. A criança não pode ficar sem se alimentar, ela fica 4 horas, 5 horas ou fica um dia todo. Então, todos os secretários de educação desse país, eles respondem também pela alimentação escolar. Então, é responsabilidade nossa, né, da secretaria, minha, essa responsabilidade. Eu que vou responder por isso. Agora, claro que a gente se prepara para tudo isso, né? Por isso que a gente tem que ter o quadro de nutricionistas, a gente tem que ter um cardápio, né? A gente tem que contar com as empresas também, elas têm uma responsabilidade, elas precisam guardar parte, né, daquilo que elas elaboraram naquele dia, para deixar como prova, como teste daquilo que foi feito, né? Então, o próprio CAI, Conselho de Alimentação Escolar, também tem uma função, já que tem uma função de fiscalização, também tem uma responsabilidade, né? Mas, com toda certeza, sempre a Secretaria de Educação, assim como é o transporte escolar. Algum acidente com criança, quem responde somos nós. Juridicamente somos nós. Ok. Secretário, tem alguma pergunta aí, Adalberto? Podemos encerrar. Muito obrigado pela sua entrevista. Bom dia. Bom dia, Daércio. Obrigado para vocês também, viu? Muito obrigado. Obrigado, Adalberto. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Alexandre Martins de Freitas, secretário municipal de Educação.